Aleluia. Nós queremos saudar todos os irmãos e irmãs com a graça e a paz do Senhor Jesus. Hoje, um culto de comemoração dos 117 anos da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Clamo, chamo a você nesse momento, todos os presbiterianos que nos assistem aí pelo canal do Louvorzão Solidário, que Deus seja sobre as nossas vidas, sobre todos nós, que possamos fazer a vontade do Senhor dia após dia. Eu louvo a Deus por ter aceitado, por Deus ter me chamado nessa igreja. Ainda quando criança, 8, 9 anos, para a honra e glória do Senhor, ainda aqui estou para louvar, engrandecer o nome desse Deus que é maravilhoso. Irmãos, nós estamos aqui representando 4 igrejas, né, aqui do Vale do Açu, aqui a IPI do Massapé, onde está sendo transmitido, a IPI Central também aqui em Pendências, IPI
de Macau, IPI do Alto do Rodrigues. Que Deus venha estar abençoando a cada presbiterianos independentes. Irmãos, eu queria nesse momento convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Salmo 95. Salmo 95, começar do primeiro versículo, iremos ler alguns versículos aqui. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos, porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhes pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelha da sua mão. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o coração. Amém. Palavra maravilhosa do Senhor. Querido Deus, nós, nesse momento, nós queremos invocar, meu Pai, o Teu nome e a Tua presença, Deus, para esse culto, Pai, de ações de graça. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos afirmar que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Podemos afirmar, Deus, que em todo momento dessa igreja centenária, Deus, Tu foi com todos, homens, mulheres, pessoas, muitos leigos, Deus, que fizeram com que essa igreja, meu Deus, fosse o que ela é hoje. Te louvamos, Pai, por mais um ano de uma igreja que é séria, de uma igreja que Te louva de verdade. Muito obrigado, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Saúdo a todos com a graça e a paz, amém? Vamos adorar nesse momento nosso Senhor, declarando que só Ele é Senhor e só Ele é exaltado sobre toda a terra. Que terra e céu e também nós adoramos a Ele aqui essa noite e para todo sempre, amém? Exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, para sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Exaltado, Rei exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado, a sempre exaltado, seu nome louvarei. Ele é o
Glória a Deus, louvado e exaltado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós louvamos a Deus pela vida da IPI do Brasil, louvamos a Deus pela sua história de 117 anos. E essa história se inicia ali no 31 de julho de 1903. Para nós, aqui do Vale do Sertão, nos anos 60, a IPI do Brasil chega com o evangelho transformador do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ali, na Fazenda Curralinhos, famílias e vidas foram transformadas para a glória de Deus. E no ano de 1971, se organiza a primeira IPI do Brasil aqui no Vale do Sertão. Mas com as constantes cheias, aquelas famílias transformadas pelo evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, vem morar em Pendências. E no ano de 1987, a IPI de Curralinhos, ela se transforma na IPI de Pendências, que para a glória do Senhor, irmãos, tem sido usada pela mão poderosa do Senhor Jesus para anunciar esse evangelho maravilhoso. E glória a Deus pela vida da IPI do Brasil aqui no Vale do Sertão, porque a partir de Pendência, porque a partir aqui da IPI Central, se inicia a IPI do Alto do Rodrigues, para a glória do Senhor aqui no Vale do Sertão. Se inicia a IPI de Macau, e Deus, sendo muito mais maravilhoso ainda, ergue a segunda IPI aqui na cidade de Pendência, que é essa IPI a qual nós estamos aqui, a IPI do Massapê. E eu louvo a Deus, irmãos, pela vida e pela história da IPI do Brasil e pela história que ela fez aqui no Vale do Sertão, sendo usada por Deus. E eu sei que cada um irmão, esses dias falavam-se no Facebook, no grupo do WhatsApp, as histórias individuais. Eu louvo a Deus pela história de cada um presbiteriano independente aqui no Vale do Sertão. História desde aqueles que começaram lá no Curralinhos, com seus 70 anos de histórias, outros com 50, com 30, com 20, com 24, que é o meu caso de história da IPI do Brasil, outros com 5 e outros com 2, com 1, mas que histórias que fez através do evangelho poderoso do Senhor. Irmãos e amados amigos, nós louvamos a Deus pela essa igreja, a qual nós comemoramos hoje 117 anos. E aqui nesse momento, aqui nesse Vale do Açu, a qual nós vivemos, nós rogamos a Deus que a IPI ainda continue crescendo mais e mais para a glória do Senhor. Essa é o meu desejo, esse é o desejo de todas as IPI aqui desse vale, a qual se juntamos hoje para glorificar a Deus. Que Deus continue abençoando a IPI do Brasil, que Deus continue abençoando o Vale Sertão, que Deus continue abençoando o presbitério Vale Sertão para a glória do Senhor. Em nome santo de Jesus. E queridos irmãos, eu sei que nessa história particular de cada um, nós tropeçamos também. Nessa história particular de cada um, nós erramos e muitas vezes somos negligentes. E diz a palavra de Deus que nós pecamos por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. E eu sei que cada um de nós que fazemos parte da Igreja do Senhor, aqui particularmente da IPI do Brasil, quer que a igreja cresça mais e mais, mas às vezes tem negligenciado a obra do Senhor e tem pecado. E a própria palavra de Deus diz, lá em 1 João capítulo 1, verso 8, que se a gente disser que não temos pecado, nós estamos mentindo. Mas ela também diz no versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E eu convido você
você que está aqui conosco, você que está nos ouvindo aí no YouTube, Facebook, pelas redes sociais, qual seja for, a curvar sua cabeça nesse momento. Porque a própria palavra de Deus diz que nós pecamos. E eu convido você a curvar sua cabeça e rogar a Deus para que Ele perdoe os seus pecados, para que Ele purifique você de toda injustiça e para que Ele use você na IPI do Brasil para frutificar cada vez mais para a glória do Senhor. Curve sua cabeça, ore comigo nesse momento em nome de Jesus. Querido e maravilhoso Deus, nós bendizemos o Teu nome, Senhor, pela IPI do Brasil, ó Pai. Nós bendizemos o Teu nome, Senhor, por esse vale sertão, ó Deus amado, a qual, Senhor, Tu tem nos usado para a glória do Teu nome, a qual Tu tem usado essas igrejas, Senhor, para salvar vidas para a glória e louvor do Teu nome, ó Pai. E muitas vezes, Senhor, temos negligenciado a Tua obra, temos pecado contra Ti, às vezes por pensamentos, às vezes por ações, ó Deus, por palavras erradas e por negligenciar, Senhor, a Tua obra. Ó Pai amado, perdoa os nossos pecados, Deus, em nome de Jesus. Tua palavra diz: se confessar os nossos pecados. E nesse momento, Deus, eu e a Tua igreja, a IPI do Brasil, ó Pai, está confessando os pecados, ó Pai. E ó Deus, na certeza, porque a Tua palavra mesmo avisa, afirma, se confessar, eles serão perdoados. E nós cremos nela no nome de Jesus. E nós agradecemos desde já, ó Deus, pelo perdão dos nossos pecados, ó Pai. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. E eu te rogo, Deus, em nome de Jesus, usa o Teu povo, usa cada irmão, cada presbiteriano independente aqui, ó Deus, em Pendências, em Macau, no Alto do Rodrigues, para fazer história, meu Deus, para a glória do Teu nome, para pregar o Teu Evangelho, Senhor, para alcançar vidas para a glória e louvor do Teu santo nome. Nós agradecemos a Ti, ó Deus, no nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe a cada dia. Louvemos ao Senhor, irmãos. Povo perdoado é um povo que louva e adora ao Senhor. Aleluia,
Glória a Deus. A graça e a paz, povo santo. Assim como as demais igrejas, nós da IPI de Macau estamos bastante felizes em comemorar essa data tão especial. Conheci a IPI de Macau em 2010, ainda a congregação de IPI Dependências, uma igreja simples, mas bem calorosa. Vindo de outra igreja totalmente diferente, fui acolhido e muito bem cuidado. Finalmente, no ano seguinte, no dia 12 de fevereiro de 2011, a igreja passa de congregação para a igreja organizada, me tornando oficialmente um presbiteriano independente. Aos poucos fomos aprendendo o que era ser uma igreja reformada, o que significava ser um presbiteriano independente, e cá entre nós, foi nessa igreja que aprendi sobre a graça irresistível de Deus e tudo passou a fazer mais sentido. 11 anos depois, me torno pastor dessa igreja e junto com os membros, a cada dia, vamos atendendo a voz de Deus, buscando fazer a diferença em nossa comunidade. Afinal de contas, falar da igreja presbiteriana independente é falar de homens e mulheres valentes, dispostos, juntos pela coroa real do Salvador. Falando em homens e mulheres valentes, gostaria de honrar os presbíteros e presbíteras de nossa igreja que participaram desse processo para chegarmos até aqui. São eles, presbíteros Francisco José Fernandes Venâncio, Watson Tarantini Lima dos Anjos, Antônio Dantas Bezerra, em memória, Giovanni Batista de Albuquerque e George Santos Leocádio. Presbíteras Maria Gorete Dantas da Costa e Ednei Martins Bezerra. Fica também a nossa gratidão a todas as diaconisas, pastores e missionários que participaram desse processo de formação. Nossa missão é ser uma igreja acolhedora que ama viver o serviço de Deus ao próximo e vive a plenitude de Deus em comunidade. Acolher, amar e viver. Nossa visão é ser excelente através do serviço a Deus, da comunhão real com pessoas e formar discípulos de Jesus Cristo. Agradecemos a Deus pela vida da igreja, agradecemos pela honra que Ele nos dá de servir, de levar a esperança e a palavra da salvação. Continuamos firmes nesse período de isolamento social, vivendo cada dia um milagre, cada dia uma vitória. E assim continuaremos firmes sempre até morrer. Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Ainda adorando ao Senhor, nós vamos orar nesse instante. Nós temos um momento que nós fazemos e conhecemos como o momento da fé. Uma oração onde a gente coloca as nossas causas diante do Senhor. E eu convido você que está aí em casa ou em qualquer outro lugar assistindo via transmissão, a colocar a sua causa diante de Deus. Talvez alguém que precisa de oração, talvez pessoas que estão vivendo um momento difícil nesse período de isolamento, talvez pessoas que estão com problemas de ansiedade, depressão, ou alguém que precisa de uma cura. Eu convido, seja lá qual for o seu motivo de oração, a juntos aqui como igreja e você aí na sua casa, a colocarmos aos pés do Senhor e apresentando também esse momento tão difícil, para que o Senhor, venha com a sua mão e juntos a gente possa estar brevemente novamente. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, nós glorificamos Teu nome por tudo que o Senhor vem fazendo, Pai, pelos Teus feitos. Glorificamos pela maravilhosa graça do Senhor em nossas vidas. E com um coração de gratidão nós apresentamos diante de Ti, Pai, as nossas causas. Apresentamos diante de Ti cada causa, Senhor, motivo de oração de cada pessoa que está agora participando conosco desse culto, dessa transmissão. Orações, talvez, por portas de emprego, onde a gente está vivendo um período complicado, difícil. Oração por cura, pessoas que estão precisando do Teu milagre nesse instante.
Oração, Pai, para que o Senhor possa cuidar da nossa saúde física e mental. Vem sobre a vida da igreja, Pai, ministra o Teu Espírito Santo sobre cada pedido de oração nesse instante. A Tua palavra diz que nós vivemos pela fé. Talvez o que a gente enxergue hoje seja um tempo difícil e sombrio, mas nós acreditamos, Pai, movemos a nossa fé. Nós não vivemos de acordo com o que a gente enxerga, mas vivemos o Teu sobrenatural, aquilo que o Senhor designou a nós. E isso está além, Pai, da nossa visão. Por isso apresentamos ao Senhor as nossas causas, que é o único que pode mudar vidas, pode transformar histórias, pode restaurar o homem, pode fazer milagres impossíveis a nós. Apresentamos a Ti, Pai, em o nome santo de Jesus, o nome poderoso que pode todas as coisas. Amém. Que Deus abençoe. Romanos 1,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Que Deus abençoe. Senhor, achamos-se do seu exército poderoso é, e a sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor marchamos sim, o seu exército poderoso é, a sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo nos resistirá. Com o Messias marchamos sim, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos, nenhum inimigo
Graça e paz da parte do nosso Deus que nos ama demais. Estamos num dia muito alegre, celebrando o aniversário da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. E durante toda essa semana nós passamos todos juntos como igreja, cada um na sua casa, de leste a oeste do Brasil, comemorando os 117 anos da IPIB. Foram momentos que nos fizeram lembrar e celebrar a Deus o privilégio de fazermos parte da história da nossa igreja nacional. Agora é nosso momento da gente celebrar como igreja local. Nós vamos agora fazer referência ao grande amor de Deus. Deus nos ama e nos une e nos faz crescer em comunhão, como um só corpo. Somos, no Vale do Açu, 4 igrejas, que nesse instante celebra a Deus e segue avante, proclamando as misericórdias e a graça do Senhor, que aponta o caminho que nós devemos seguir. Então nós, nesse instante, nós recordamos daquilo que Deus tem realizado na nossa vida por meio da sua igreja. Então, em 1996, aqui no Vale, era só a igreja de Pendências, como o presbítero César relatou. Apenas uma igreja, graças a Deus, que a IPI de Pendências avançou. Ela não parou no tempo, mas ela avançou e ela uniu esforços com o Presbitério do Nordeste e com a agência missionária Juvep, a fim de implantar uma congregação ali no Alto do Rodrigues. Logrou êxito, foi em frente, teve sucesso, porque contou com pessoas que foram capazes de dar uma resposta ao chamado de Deus. Glória a Deus, que existem essas pessoas capazes de atender a chamada do Senhor. E em 9 de julho de 1996, o PRENE, o Presbitério do Nordeste, inicia o grande empreendimento na cidade do Alto do Rodrigues, o trabalho de implantação da congregação. O trabalho foi duro, realmente exigiu muitos esforços, porém foi muito gratificante, porque com 9 anos, essa mesma congregação passou a ser igreja. Em 2005, ela foi organizada como igreja local do PRENE. Hoje, nós fazemos parte do Presbitério Vale do Sertão, que foi organizado em 2015. A IPI do Alto do Rodrigues hoje esse ano faz 24 anos. 9 anos de congregação e 14 de igreja organizada. E somos uma igreja jovem, 24 anos. E jovem significa força e significa que é capaz de enfrentar desafios. Continuamos cheios de desafios. E a palavra do Senhor está em nós, como promete o Senhor. Nós já temos nossa carreira definida, porque nós temos uma missão certa: glorificar o nome de Deus e proclamar Jesus, o Senhor. Jesus é o Senhor da IPI do Alto do Rodrigues, da IPI do Brasil. Fazemos parte do reino de Deus e devemos a todo custo cumprir a nossa missão. E para tanto seguimos avante, crendo, acreditando que nessa marcha está no comando o nosso general, como acabamos de cantar. O nosso general é Cristo e nós vamos avante com Ele. Celebramos a Deus pelas igrejas do Vale do Açu, a IPI Central de Pendências, a IPI do Alto do Rodrigues, a IPI de Macau e a mais nova igreja organizada, essa igreja que é anfitriã hoje, a igreja de Massapê. E em breve, se Deus quiser,
com a graça do Senhor, uniremos força e implantaremos mais uma IPI, onde o Senhor nos mandar. Porque não parou aqui, nós vamos continuar assim, porque o nosso general está avante e nós precisamos ir com ele. Uniremos forças e implantaremos mais uma IPI, onde ele nos mandar, para a glória do Senhor. E a ordem é: avante pela coroa real do Salvador. Amém. Graça e paz a todos. É com bastante alegria que nós estamos aqui nesta noite para compartilhar com os amados da palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses capítulo 3, a partir do verso 15, que diz assim: que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Amém. Hoje a proposta é falar sobre gratidão. Nós vamos meditar sobre este tema, o poder da gratidão. O ato de ser grato é uma das armas mais poderosas disponíveis ao crente. A ação de graças é literalmente a força espiritual que carrega em si o poder de mudar atmosferas, ambientes e circunstâncias, manifestando o sobrenatural de Deus. A Bíblia nos instrui a sermos gratos em tudo. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 18 diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Isso não significa que seja da vontade de Deus passarmos por todo tipo de circunstâncias ruins e problemas na vida.
mas significa que mesmo à face de tudo isso, devemos ser sempre gratos a Ele. A vontade de Deus é que desenvolvamos, um coração grato, independentemente do que esteja acontecendo exteriormente conosco. Amados e amadas, é muito fácil ver pessoas insatisfeitas, ingratas e até amarguradas, porque algumas coisas não estão saindo conforme elas planejaram ou esperam. Mas se aprendermos a sermos gratos em todas as coisas, inclusive nas pequenas coisas, a gratidão em nosso coração fará com que a graça de Deus se manifeste em nossa vida e a nosso favor. O apóstolo Paulo aprendeu a ser grato, mesmo quando as coisas não lhe pareciam favoráveis. Ele diz na carta a Filipenses, capítulo 4, versículo de 11 a 13: digo isto, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aprender a viver contente não significa que você vai parar de buscar o que é melhor. Não significa que você não vai mais avançar para alvos maiores, mas apenas significa que enquanto o melhor e o maior não chegam, você é grato por aquilo que você tem, por aquilo que Deus faz chegar às suas mãos. E é nessa posição de gratidão que a força e a graça de Deus se manifestam. Paulo pôde confiadamente dizer: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio, amados e amadas, que um coração que exala gratidão ativa no reino espiritual a força e a graça de Deus para vencer os momentos de crise. Paulo aprendeu a desenvolver um coração tão grato, a ponto de permanecer feliz em toda e qualquer situação, mesmo quando tudo parecia contrário. Ele não dependia das coisas naturais ao seu redor para ser feliz e para ser grato. Quando expressamos a gratidão a Deus, inclusive no tempo da adversidade, estamos deixando o egoísmo de lado, estamos deixando de dar prioridade ao nosso problema e assim confundindo o nosso inimigo, e estamos dando glória àquele que verdadeiramente pode nos conduzir em triunfo. Salmo 50, verso 23 diz assim: o que me oferece sacrifício de ação de graças, esse me glorificará. A gratidão ativa a provisão sobrenatural. E dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, e estes ao povo. Todos comeram, e do que sobejou recolheram 7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além das mulheres e das crianças. Note que Jesus não reclamou daquilo que ele não tinha.
naturalmente falando. Ele não tinha o suficiente para alimentar mais de 4.000 pessoas reunidas naquele dia. 7 pães e alguns peixes não seriam o suficiente para alimentar todo aquele povo. Mas ele foi grato pelo que tinha, por aquilo que Deus fez chegar às suas mãos. Em Mateus capítulo 14, verso 19, há um outro relato de uma situação parecida. A Bíblia diz que Jesus pegou os pães e os peixes e ergueu os olhos para os céus e os abençoou. Isso nos diz que Jesus olhou para o alto, de onde vem a sua provisão. E ele ali abençoou o que tinha, mesmo sendo pouco. E aquele pouco se tornou mais do que suficiente por causa do coração grato de Jesus. A provisão sobrenatural e os milagres são gerados quando existe uma atmosfera de gratidão. Você está pronto? Você está pronto para mudar o ambiente ao seu redor, manifestando o sobrenatural de Deus através da sua gratidão? Você está pronto para essas mudanças? Quando o seu coração for grato, você vai estar criando a atmosfera do milagre. Você vai estar criando aquela atmosfera para que o Senhor haja na sua vida e por seu intermédio, quando você tiver um coração plenamente grato ao Senhor. Nunca é tarde para começar a ser grato. Viva e desfrute de toda a provisão e manifestação de Deus, ativado pela gratidão do seu coração. Refletindo sobre gratidão, somos remetidos a pensar sobre lealdade. Refletindo, pensando sobre gratidão, nós pensamos sobre lealdade, no sentido mais amplo da palavra, lealdade de clientes com uma marca, lealdade no relacionamento conjugal, lealdade em uma empresa, lealdade na amizade, lealdade com seus clientes, com seus fornecedores e contratantes. Acredito que aquele que é leal é automaticamente grato. E por outro lado, a gratidão leva, de certa forma, a sermos leais. Leais a algo ou a alguém. Lealdade é um substantivo feminino que significa a qualidade de alguém que é leal. Também é sinônimo de fidelidade, dedicação e sinceridade. Esta palavra tem origem no termo legalis, que em latim remete para o conceito de lei. Inicialmente, esta palavra significava alguém em que era possível confiar e que cumpria as suas obrigações legais, ou seja, alguém que não falha, alguém que tenha compromisso, alguém que demonstre responsabilidade, honestidade, retidão, honra, decência. Uma pessoa leal. Uma pessoa leal é uma pessoa grata. E se Deus, o nosso amado Pai, é o nosso provedor, é o nosso protetor, é aquele que nos ama, é aquele que deu o seu único filho para nos resgatar. Sendo esse Deus maravilhoso, que nos salva, que nos protege,
que provê o nosso sustento, sendo Ele tudo isso para nós, devemos a Ele gratidão e a nossa lealdade. Devemos a Deus gratidão e lealdade. Como é difícil hoje vermos crentes leais. Como é difícil vermos pessoas leais a Deus. Pessoas que afirmam a fé, com a boca professam, mas o coração está longe. Não são leais. Cometem delito atrás do outro quando se refere aos mandamentos do Senhor. E não se entristecem com isso, mostrando que não são gratos, nem tampouco leais. Sejamos leais ao Senhor. Se somos gratos por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz e por o que Ele vai fazer, sejamos leais ao Senhor nosso Deus. Sejamos leais obedecendo o Evangelho de Jesus Cristo, seu Filho, entregando nossas vidas a Ele como Senhor e Salvador. Essa semana li um conto muito interessante de autoria desconhecida, mas excelente para exemplificar a lealdade e a gratidão. O rei e os cães selvagens. O último rei da comunidade tinha 10 cães selvagens. Ele os usava para torturar e sacrificar qualquer um dos seus servidores que cometesse erro no seu reinado. Literalmente, quem era exposto a esses cães, imediatamente era devorado por eles. Um dos seus servos disse algo errado e o rei não gostou. Então ele ordenou que o servo deveria ser jogado aos cães. O servo, diante daquela ameaça, disse: meu senhor, eu lhe servi durante 10 anos, e porque eu errei agora, o senhor me condena à morte. Me dê 10 dias. O rei olhou para ele diante daquele argumento de 10 anos de serviço, disse: tá bom, você tem 10 dias. O servo então foi até o guarda que lidava com aqueles cães e disse: eu gostaria de servir a estes cães durante 10 dias. Aquele homem ficou um tanto embaraçado, confuso, mas concordou. E aquele servo passou a alimentar os cães, a limpar, a dar banhos, e tratar aqueles cães com todo carinho. Quando os 10 dias se acabaram, o rei ordenou que o servo fosse jogado aos cães como punição. Então, quando foi lançado, todos ficaram surpresos ao ver apenas os cães lamberem os pés do servo. O rei, então, vendo aquilo, ficou perplexo. O que está acontecendo com os meus cães? Ora, estava habituado a jogar as pessoas para os cães e os cães estraçalharem. Mas agora aquele servo estava lá diante dos cães, dos 10 cães selvagens, e os cães lambiam os seus pés. O rei então ficou surpreso. E o servo respondeu: eu servia os cães apenas 10 dias, e eles não se esqueceram dos meus serviços. No entanto, eu servi por 10 anos ao Senhor, e o Senhor se esqueceu de tudo, e no primeiro erro me condenou à morte. O rei então percebeu que havia cometido um erro e mandou soltar o servo. Diante dessa história, podemos
refletir, podemos tirar um proveito dessa ilustração sobre tudo, sobre o nosso posicionamento diante de Deus. Vocês têm sido gratos ao Senhor? Analisando como podemos ser mais gratos. Você pode ser mais grato a Deus? Sejamos mais agradecidos ao Senhor. E sejamos também agradecidos às pessoas que de alguma forma Deus tem colocado em nosso caminho para nos abençoar, para gerar oportunidades para o nosso crescimento pessoal e profissional e até mesmo espiritual. Sejamos mais leais e gratos, e assim vamos experimentar o poder da gratidão. O poder da gratidão em nossas vidas. Que quando o nosso coração for mais grato ao Senhor, poderemos experimentar do sobrenatural de Deus sobre nós. Porque a gratidão tem esse poder. Quando somos gratos ao Senhor, a sua graça age por nós e a nosso favor. Que o Senhor vos abençoe. Amém. Alô, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja em vossos corações. Todos são convidados a participar da mesa do Senhor. Nós aqui somos poucos, mas tem muitos servos e servas espalhados, seja em pendência ou por onde este vídeo alcançar. Todos são convidados a participar da ceia do Senhor. Vamos nos preparar. É um momento glorioso, ímpar, onde um pecador remido tem o privilégio de participar da ceia do Senhor. Deus nos convida, e tudo que estamos vendo, pão e vinho, são sombras das coisas que nos espera na Sião, na cidade do grande rei, onde Jesus Cristo, Supremo Pastor, nos aguarda. E lá iremos participar da ceia celestial com todo o povo de Deus. O apóstolo Paulo disse aos Coríntios que da mesma forma que ele havia recebido, ele ia entregar para a igreja do Senhor. Ele disse que na noite que Jesus foi traído, Jesus pega o pão da graça e disse: isto é o meu corpo, que será dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Comei dele todos. Semelhantemente, após de haver ceado, Jesus apresenta o cálice e diz: este cálice é o cálice da nova aliança. Meu sangue que será derramado na cruz do Calvário em favor de muito. Bebei dele todos. Mas Paulo fez uma ressalva: o risco de tomar, de comer e beber o vinho, participar da ceia do Senhor indignamente, ou seja, com pecado não confessado. E Paulo nos diz que devemos pensar e refletir. Nós aqui, você aí em sua casa, devemos fazer uma reflexão. É o que Paulo disse, nos examinar.
e ver como estamos, para não correr o risco de tomar ceia indignamente. Eu vou estar orando. Você aí em sua casa também se prepare, porque nós aqui estamos nos preparando e iremos elevar os nossos pensamentos a Deus, aquele que sonda cada coração e revela aos seus filhos e filhas como estamos. Por isso, oremos ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de participar da ceia do Senhor, de celebrar este momento, Pai. Mas nós humildemente te pedimos, sonda os nossos corações e revela a cada um de nós, a nós que estamos aqui, os teus filhos e filhas que estão em suas casas, que teu Espírito Santo neste momento esteja sondando cada coração e revelando a nós aquilo que precisamos nos arrepender. Perdoa os nossos pecados, Pai. Consagre estes elementos, o pão e vinho, para que a tua igreja possa participar nesta noite da ceia do Senhor. É em teu nome que nós oramos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amados, aí depois da gente orar, da gente confessar os nossos pecados, estamos prontos a participar. Eu vou convidar o presbítero da igreja local para nos ajudar. Está aqui comigo. Eu imagino Jesus com os discípulos. Tem outro presbítero? Pastora Verônica. Jesus dizendo para o discípulo: olha, isto é o meu pão, que será dado em favor de vós. Semelhantemente, eu sonho com isso, não sei porque já estou velho, mas chega próximo de Deus e vê Jesus dizendo aos discípulos: este é meu sangue, símbolo da nova aliança. A pastora e o presbítero estará levando os elementos até os irmãos, e você em sua casa, eu creio que a mesa está preparada, possa participar. Os irmãos podem ir. Seja bendito o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nossos pecados verteu. Eis que no sangue lavados, no seu poder e perdão, Aleluia, glória a Deus. os pecadores remidos por Jesus têm com Deus comunhão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa a coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam o quanto Ele amou. Este é o meu corpo, que será dado em favor de vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, Jesus disse: este cálice é o cálice da nova aliança, meu sangue que será derramado em favor de vós. O teu sangue transforma, Senhor. Queridos irmãos,
Paulo disse aos Coríntios e disse para nós: quando vocês estiverem comendo este pão, encha o coração de alegria, o que vocês estão celebrando a morte do Senhor até que Ele venha. Que possamos comer dele com alegria e celebração. Comei dele todos. Semelhantemente, após ter ceado, Jesus pega o cálice, dá aos seus discípulos e disse: olha, esse cálice é o símbolo da nova aliança. Do meu sangue que será derramado na cruz do Calvário em favor de muitos. Bebei dele todos. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor. Nós não merecemos, mas a sua infinita graça nos alcançou. Hoje nós temos o privilégio de ter sido convidado. E se só convida-se à mesa aqueles mais íntimos, os teus filhos, os teus eleitos, aqueles que foram predestinados por ti antes da fundação do mundo. Hoje estamos cumprindo a vossa palavra que diz: sempre que se reunir, comam e bebam a ceia do Senhor. Aqui se cumpre a vossa palavra e deixamos diante do Senhor a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém. A Igreja Presbiteriana Independente do Brasil completa 117 anos em 2020. Se pudéssemos voltar no tempo, exatamente no dia 31 de julho de 1903, na São Paulo de crescimento pujante, veríamos um grupo de oficiais da Igreja Presbiteriana do Brasil saindo de uma sessão do Sínodo com semblantes preocupados. Eram contrários à decisão da maioria em relação a duas questões controversas: a autonomia do presbiterianismo brasileiro em relação à missão norte-americana e a incompatibilidade entre maçonaria e fé cristã. Liderados pelo reverendo Eduardo Carlos Pereira, o grupo era formado pelos pastores Vicente Temudo Lessa, Otoniel Mota, Caetano Nogueira Júnior, Alfredo Borges Teixeira, Bento Ferraz e Ernesto Luiz de Oliveira. Ao sair da reunião, o reverendo Eduardo Carlos Pereira pediu a palavra para despedir-se. E diante de um auditório repleto de representantes de outras igrejas, fez um discurso intenso e emocionado. Temudo Lessa assim descreve os momentos seguintes ao discurso de despedida de Eduardo Carlos Pereira. Tomou o chapéu, desceu da tribuna e atravessou o recinto no meio do rumor que se erguia. Lágrimas corriam pela face de muitos. Quando ia saindo o grupo do templo do Largo dos Guaianazes, bradou alguém: "A primeira igreja!" E perto das 11 horas da noite, abriram-se as portas do templo da rua 24 de Maio para acolher os que vinham reunir ali em hora tão adiantada. Entoavam-se hinos ao Senhor. Um pendão real foi o mais celebrado e converteu-se em Marselhesa do novo ramo presbiteriano. Pela coroa real do Salvador, era o brado de guerra. O 31 de julho passou a ser tradicionalmente comemorado como o Dia da Independência do Presbiterianismo Nacional. No dia 1º de agosto de 1903, foi realizada a primeira reunião na primeira Igreja Presbiteriana de São Paulo, agora independente, que recebia o nome de Igreja Presbiteriana Independente Brasileira, segundo a grafia da época.
irmãos, estamos finalmente do nosso culto de ações de graças. Eu quero, como pastor anfitrião aqui, agradecer a todos os pastores, presbíteros, irmãos aqui presentes, a IPI aqui central, na pessoa do pastor João Dias, que Deus esteja te abençoando, pastor. A IPI do Alto Rodrigues, na pessoa dos pastores Giovanni e a Verônica, que Deus continue abençoando suas vidas e comunidade. A IPI de Macau, na pessoa aqui do pastor Max, que está aqui nas câmeras, né? Que Deus esteja abençoando sua comunidade, em nome de Jesus. E aqui nós da igreja IPI do Massapê, esqueci ninguém não, né? IPI do Massapê, que Deus abençoe todos nós, presbítero Júnior conosco aqui, Michel Louvor, muito obrigado em nome de Jesus. E a todos vocês que assistiram esse culto de ações de graças pelos nossos 117 anos, da nossa querida Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós. Agora vamos nos ligar no altar de Deus, nos comunicar com o Senhor, entregar a Ele a nossa gratidão e pedir a Ele uma semana de muita alegria, de paz, de muita saúde e vigor para todo o povo de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, querido Jesus, obrigado, Senhor, pelo vosso amor, pela vossa misericórdia. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor nos tirou muitos do lamaçal do pecado e nos deu o privilégio de ser chamado Filho de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite. Teu Espírito Santo conhece todas as coisas e neste momento, Senhor, o Senhor sabe que os nossos corações é de gratidão. E também nós te pedimos nesta noite um milagre para a nossa nação que sofre, o mundo com essa pandemia. Querido Deus, eu entrego em tuas mãos o nosso pedido e eu creio que a nossa voz está ecoando no altar de Deus. Senhor, nos ajuda, remova esta enfermidade do mundo, da nossa nação, do nosso estado e do nosso município. Tenha misericórdia, Deus, derrama a vossa bênção, nos conceda esta vitória para a honra e para a glória do teu nome. Pai, muito obrigado, nós não merecemos, mas o Senhor é rico em amor e misericórdia. Toda honra, toda glória seja dado a ti hoje e sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor, queridos irmãos, aqui aonde você se encontra. Igreja de Cristo Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e vos dê a paz. Corajosos, pois em tudo defendei, marchando para o céu, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguer
pendão, firme sempre até morrer. Esformados já os densos batalhões do grande usurpador, declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco se mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e ao seu real pendão. Os que na batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer. Bem alto erguei o seu pendão, firme sempre até morrer. Agora você aí que está em casa e todo mundo aqui. Bem alto erguei o seu pendão,